As despesas que o governo utilizou os bancos públicos e o FGTS para fazer, que seriam de responsabilidade do Tesouro, no caso da Caixa, o Bolsa Família, o pagamento de seguro-desemprego, de abono salarial, despesas do INSS, no caso do Banco do Brasil, a equalização de juros do crédito agrícola. No programa Minha Casa Minha Vida, o FGTS pagou o subsídio para as construtoras, para os mutuários, aquilo que seria a responsabilidade do Tesouro. Então, ele acumulou uma dívida com o FGTS. A soma dos valores é quase 40 bilhões de reais, né? E ainda teve pagamentos ao BNDES de equalização de taxas de juros que foram postergados em 2 anos e que deixaram, então, o BNDES como credor da União em valores elevados. Há elementos que indiquem que pode ter ocorrido uma utilização com objetivo eleitoral? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um foco muito grande, ela veio para combater aquilo que antes acontecia, uma verdadeira farra fiscal em anos eleitorais, quando governantes dos estados ou da própria União tinham um comportamento irresponsável de gasto público e, com isso, ou conseguiam eleger os seus sucessores, ou, no caso de perder a eleição, agravava ainda mais a farra fiscal para inviabilizar a administração seguinte. Desde o primeiro decreto de 2014, o governo considerou dados irreais nessa programação financeira. Então, a programação financeira feita já em fevereiro, em fins de fevereiro de 2014, ela já foi falsa, ela já não correspondia à realidade, para criar uma situação artificialmente de fôlego fiscal, de sobra de recursos, para, ao longo do ano, fazer outras despesas que poderiam dar a impressão à população de uma melhor performance do governo, o incremento de programas sociais, que são meritórios, mas que só podem ser feitos com recursos suficientes. E isso, evidentemente, traz dividendos eleitorais. E essa deformação do uso do orçamento, essa utilização artificial de recursos públicos, que depois deixam dívidas para serem pagas e programas sociais para serem cortados nos exercícios seguintes, isso é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio para impedir isso. Se hoje nós temos a necessidade de fazer um ajuste fiscal, é porque antes houve um desajuste fiscal. No final de agosto, o governo fez um relatório de avaliação do comportamento de receitas e despesas, no qual ele prometia, ele afirmava que ele iria cumprir a meta de superávit de cerca de 80 bilhões no final do exercício. E já sabedor que o comportamento da receita e das despesas não permitiria, porque desde janeiro já sabia, desde fevereiro já sabia. 2 meses depois, 5 dias depois da eleição, no relatório de fim de outubro, o governo diz, não vamos cumprir a meta de ter um superávit de 80 bilhões, ao contrário, vamos ter um déficit de 20 bilhões. Então, houve uma deterioração da perspectiva fiscal de 100 bilhões em apenas 2 meses, o que só comprova que até agosto estava se vivendo uma fantasia. E depois das eleições começou-se a olhar a realidade. E aí o governo manda um projeto de lei para o Congresso para alterar a meta fiscal. Isso não resolve? Claro que não resolve, porque a meta ela não é um resultado, ela é uma meta colocada em lei que condiciona todo o comportamento do ano. Se o comportamento do ano não foi condicionado pela meta, houve um descumprimento da lei. Eu fingi que estava cumprindo a meta e não estava. Então, isso é fraudar as contas públicas. No caso do julgamento das contas de governo, o que o TCU faz é apenas um parecer opinativo para instruir um julgamento final que será feito no Congresso Nacional. O TCU não vai aplicar pena nenhuma, a não ser indicar, se assim entender, que as contas devem ser rejeitadas. E o Congresso fará o julgamento dessas contas. Isso poderá ter outros desdobramentos
a depender da avaliação dos congressistas, né? Eu vou me limitar aqui à questão técnica, porque lá o julgamento é político e aí fica dentro de uma arena de disputa de política que não me cabe opinar. Todos os anos anteriores, nos últimos 78 anos, você vinha numa rotina de aprovação das contas, né? Na verdade, a gente não espera que haja um comportamento do governo que gere violações tão flagrantes da lei, um desajuste fiscal tão grande que leve à rejeição das contas. O normal seria todo ano você aprovar as contas. E por não ter vivido essa experiência antes, o TCU realmente não estava preparado nos seus procedimentos internos para ter esse prazo. Acredito que para todos os anos agora, sempre haverá já no cronograma um espaço para que o governo se pronuncie sobre qualquer ressalva e irregularidade que seja desde logo apontada, para que ao final do prazo constitucional de 60 dias o TCU possa fazer o seu julgamento sem maiores demoras. Nesse momento aconteceu dessa forma. Entre cumprir o prazo de 60 dias e garantir o contraditório e ampla defesa, o tribunal acertadamente decidiu garantir o contraditório e a ampla defesa. Já havia uma consciência de que tinham ocorrido fatos graves. O aprofundamento desses estudos, entretanto, agora, no processo de contas, mostrou um conjunto de falhas mais amplo, né, e alguns fatos mais graves. Eu considero essa fraude na elaboração da programação financeira para todo o exercício mais grave até, porque demonstra a violação de um dever de lealdade que o governante tem que ter com a sociedade. O governo ele não tem o direito de, em documentos oficiais exigidos por lei, adotar dados que não sejam os reais, os verdadeiros, de sua ciência. Então eu considero isso muito grave para a democracia. Surgiram informações agora de que uma pessoa do alto escalão do governo estaria assumindo a responsabilidade sobre todos esses atos. É possível, se considere que ela não é responsável? Então, não sei se será essa linha de defesa que a Presidência da República apresentará ao TCU. Se for, né, eu já acho extremamente insatisfatória. E digo por quê. Esses atos que se apontam como graves, como fraudulentos, eles são assinados diretamente pela Presidente da República. O decreto de programação financeira é um decreto assinado pela Presidente da República. Além desses decretos de programação financeira, houve também 3 decretos de abertura de crédito no final do exercício de 2014, que tiveram como fonte de financiamento endividamento público, que por terem essa fonte, só poderiam ser feitos mediante lei. Então, algo que só poderia ser feito por lei, foi feito por decreto, com uma violação à lei orçamentária, à lei de responsabilidade fiscal e à Constituição da República. E são atos que têm assinatura diretamente da Presidência da República.